Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o vereador de São João da Barra, Elísio Rodrigues, a quem desde já agradeço pela participação. Eu que agradeço o convite, sempre é muito importante estar aqui para debater São João da Barra. Elísio, nós já estamos numa fase aqui no Manchete que a gente está caminhando para entrevistar só pré-candidatos a prefeito. Mas no seu caso, nossa última entrevista você era pré-candidato a prefeito. Então vamos meio que fechar esse ciclo de pré-candidaturas a prefeito em São João da Barra com você aqui nesse bate-papo de hoje. O que aconteceu daquele nosso último bate-papo para a conjuntura política atual, da qual você deixa de ser um pré-candidato de oposição para ser um candidato à reeleição a vereador dentro do grupo governista? Essa configuração, né, tomei essa decisão lá no final do ano passado, lá no mês de outubro, novembro, em relação à questão pessoal, à questão do município. Muitas coisas mudaram, né, com a prefeita Carla Capucci. Conseguimos identificar um grande avanço, né, em relação às obras do município, em relação a várias questões, em relação a um diálogo melhor com a Câmara, né, e muita coisa aconteceu também pelo lado pessoal. A gente pôde rever alguma situação. Teve aquela questão da morte do vereador Franks também, que me fez refletir muito em determinadas questões, e sempre tive um diálogo, né, muito aberto, né, com a prefeita Carla Capucci, né, sempre muito respeitosa em relação à Câmara, em relação a nós vereadores, e principalmente a mim, até como oposição. Então me fez refletir algumas questões, né, e tentar a oportunidade, né, depois de um bate-papo com a prefeita, a gente participar, né, desse recomeço, né, dessa nova gestão, né, e grandes coisas. Eu tenho certeza que o município de São João da Barra, né, vai avançar, e eu quero fazer parte, né, desse projeto junto com o grupo, né, ao qual eu faço parte hoje. Quando você foi vereador mais votado nas últimas duas eleições, né? Você tem um grupo político consistente dentro da cidade, mas quando você coloca seu nome como pré-candidato a prefeito, você abre oportunidade para pessoas desse grupo também construírem carreira própria. E isso chegou a acontecer. Dá tempo de reconstruir o grupo para mais uma eleição a vereador, embora seja uma eleição até um pouco mais fácil. Não existe eleição fácil, mas é um pouco mais fácil porque tem um aumento do número de cadeiras. Mas dá tempo de reconstruir o grupo? A gente tem certeza do nosso trabalho, né, durante todo esse tempo, desde 2012 como vereador, sempre vereador atuante, né, resultado disso, que a primeira eleição, a primeira vitória fui o terceiro mais votado, a segunda mais votado e a última mais votado. Então a gente tem certeza do nosso trabalho e do reconhecimento da população. Porém, sempre, né, quando você abre para um novo cargo, você abre oportunidades para novas pessoas, pessoas que querem pleitear esse cargo também. E principalmente dentro do nosso próprio grupo. Eu acho que isso é um direito de todos. E aí, quando eu acabo voltando, né, nessa reconfiguração, né, de candidato a vereador, novo projeto, tentar a reeleição como pré-candidato a vereador no grupo governista, né, algumas coisas realmente perde algumas pessoas, abre alguns espaços, né? Mas eu confio no trabalho, confio, né, na população, né, que vai saber avaliar todos, não só, né, a minha pré-candidatura, mas de todos, né? E a gente também não tem mais aquele pique, né, de falar assim, não, eu vou trabalhar para ser o mais votado. Lógico que eu vou trabalhar para ser o mais votado, mas também a gente precisa ser eleito, independente da colocação. Temos hoje bons nomes hoje, né, nessa conjuntura, né, candidatos que estão se despontando aí, mas a gente acredita no nosso trabalho, né, sempre lembrando que não é fácil, mas tendo um partido, temos na nominata, só temos que fazer o nosso dever de casa, e isso eu sei fazer com o meu grupo, com os apoiadores, com os amigos, com a família, né, e vamos partir aí para esse novo desafio. Eles vão falar um pouquinho sobre os bastidores desse movimento de candidatura, pré-candidatura colocada e pré-candidatura retirada a prefeito de São João da Barra. Depois que seu nome surge ali no cenário, há uma aproximação, aparentemente, com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, até por uma oposição do Vladimir a Carla Machado, que é a liderança ainda do grupo da prefeita Carla Capucci. O que foi conversado com o Vladimir lá atrás? Existia a possibilidade de uma composição com o partido dele para bancar uma possível candidatura sua? Existiu uma conversa nesse sentido, né, em relação à avaliação da viabilidade, né? Eu sempre
sempre fui muito aberto ao diálogo. Eu acho que independente de ser A ou B, eu sempre conversei com todos os lados, né? O Vladimir sempre muito atencioso, todas as vezes que me encontrou em qualquer lugar. Chamou para bater um papo, bati um papo, chamei até o vereador Analiel para a gente conversar sobre política, sobre São João da Barra, sobre Campos, sobre a política regional. E havia, sim, algumas possibilidades, né? Porém, a gente teria que avaliar, até porque eu precisava ter certeza, né, se era esse caminho que eu queria tomar mesmo. Já tinha algumas coisas passando, né, pela minha cabeça, conversando com o meu grupo, com a minha família, em relação, né, a esse desafio que estava, né, disposto a enfrentar. E eu precisava ter realmente convicção e certeza se era isso mesmo que eu ia, né, esse caminho que eu ia tomar. E aí, em determinado momento, eu decidi, né, e como a gente não tinha nada tratado, né, então decidi ser candidato a vereador. Lá no primeiro instante, como, né, carreira sem prefeitos, né, até porque a gente não tinha conversado em relação à prefeita Carla Capucci, mas vi que era o melhor caminho, né, assim, era a dúvida se a gente teria um espaço, uma nominata, né, um grupo para a gente poder ser candidato. E aí, quando isso, né, se tornou viável, essa possibilidade, e aí eu já tinha essa vontade de a gente poder construir juntos, poder avançar com algumas pautas que a gente sempre sonhou para São João da Barra. Então eu falei, é esse caminho que eu vou. Conversei com o meu grupo, que prontamente abraçou, e aí vamos aí nesse caminho aí junto ao grupo da prefeita Carla Capucci. Mas continuando nesse período, lá atrás também, alguns nomes surgiram como possíveis candidatos, nomes até fora de São João da Barra. Primeiro foi o deputado, o suplente de deputado, na verdade, né, agora fora do cargo, mas à época deputado Caio Viana, foi um nome aventado para migrar para São João da Barra, passar a transferir seu título para São João da Barra e ter o apoio, ser o candidato da oposição. Depois foi aventada, inclusive, a transferência de Rosinha Garotinho, ex-prefeito de Campos, para ser candidata em São João da Barra. O Caio não transferiu, fez uma composição aqui com o Vladimir. A Rosinha, à época, eu descobri até que estava sem possibilidade de ser candidata. Não sei se sinceramente, não sei se já resolveu a pendência dela na questão jurídica. Mas nenhum nem outro foram para São João da Barra nesse contexto. A minha pergunta é a seguinte: esses movimentos, todos ligados a Vladimir, acabaram também por te desanimar de alguma forma? Interferiram nas suas decisões? Esses movimentos de tentar levar o Caio e tentar levar a Rosinha? Não, em nenhum momento. Eu sempre estive muito alinhado lá com o vereador Analiel, né? A gente sempre conversando e dialogando sobre o que a gente queria, né, para o nosso futuro, né, o que a gente queria em relação à nossa carreira política, vamos falar assim, né? E uma coisa a gente tinha de certeza: se fosse alguém de fora, alguém que não tivesse um trabalho prestado em São João da Barra, a gente não estaria junto, né? Até porque, né, o nosso objetivo, né, de oposição, o nosso objetivo de lançar, né, o meu nome em relação à candidatura de prefeito foi para colocar em prática algumas questões que a gente entendeu que poderia acontecer e que, né, que precisava, né, de uma vontade política em relação a isso. Não era um objetivo de ser oposição por oposição, né? Vamos escolher qualquer nome que tenha a possibilidade de derrotar o governo atual e vamos nos aliar para derrotar o governo atual. Nosso objetivo não era esse. Nosso objetivo era realmente, né, buscar um espaço, né, dentro da política de São João da Barra e tentar colocar em prática muitas coisas que a gente acredita que seria importante, né? Quando, né, essas composições começaram a se formar, né, eu já estava, né, num momento de repensar essa situação por vários motivos, né? Até porque o principal motivo foi que eu sempre falei: eu não vou fazer campanha, né, em cima do pessoal, em cima de ataques. Falaria de propostas, e muitas propostas, né, que tinha conversado, tinha dialogado, rascunhado, né, propostas que a gente iria trabalhar como nesse pleito, né, eleitoral, caso seguisse, né, muitas coisas já estavam acontecendo por parte do governo municipal. E também fazer política, né, fazer por fazer, de inventar, de falar, de ataques, não é o meu perfil, né? Então, quando o governo começa a quebrar o meu discurso de tudo que eu acreditava que tinha que ser feito, né, já não tinha muito sentido naquele momento,
da gente avançar com esse projeto, né, de prefeito. Agora, eu vou fazer uma leitura aqui, vou tomar um pouquinho mais de tempo para fazer uma leitura sobre esse movimento, e depois quero ver a sua opinião sobre. Essa leitura eu faço com base em pessoas que eu venho ouvindo ao longo do tempo. Nós conversamos no nosso último bate-papo sobre aquele movimento que deu a Alain de Grossaí a presidência da Câmara, movimento que muita gente acredita você, e até tentaram colocar como se tivesse alguma intervenção do deputado Rodrigo Bacelar naquele movimento ali atrás. Aquele movimento acontece. Justamente depois daquele movimento, a Carla Machado renuncia e vem candidata a deputada. E chega a Alerj rompida politicamente com o Rodrigo Bacelar. Depois, há uma aproximação do agora presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, com a deputada Carla. Tem muita gente que faz uma leitura que essa aproximação do Rodrigo com a Carla acabou tirando você. Ou seja, diz que o maior prejudicado desses movimentos acabou sendo o vereador Elísio Rodrigues. Você concorda, discorda? Qual é a sua leitura? A política, eu sempre falo que o jogo político ele está lá no Rio de Janeiro, né? Ele não está em São João da Barra e não está em Campos. Eu vejo que o jogo político ele acaba acontecendo lá no Rio de Janeiro. E no primeiro momento a gente acaba não entendendo, né, muita coisa, né? Porque você pensa no apoio, você pensa em ter alguém que possa te fortalecer, né, seja em vários aspectos, na questão política, partidos e outras questões, para você avançar no projeto, são coisas necessárias em relação a uma candidatura. E quando algumas coisas acabam não acontecendo, você realmente fica, às vezes, um pouco, né, poxa, eu esperava isso, não aconteceu, mas às vezes quem está de fora tem uma visão melhor. E em relação a Rodrigo com Carla, Rodrigo é um político, né, que já está em um patamar, né, tem uma experiência política que vem crescendo a cada dia. Carla também é uma referência política regional, né. Os dois chegaram não muito rompidos, não foi só por conta de Elísio, já teve um desgaste entre eles antes até dessa questão da eleição de 2022, entre outras questões. E aí o Rodrigo, né, que é político, né, Carla também é política, eu acho que eles acabaram se entendendo ali em relação ao presidente da Alerj, deputada da região, aí envolve Campos também, né, nesse momento, e também o jogo lá de cima deve ter entendido também, não era o momento, né, com Carla Machado seria um cenário, com a Carla Capucci seria um outro cenário, Carla Machado prefeita era um cenário, Carla Machado se elege deputada estadual, né, pela nossa região, o cenário muda. Então essas composições aconteceram lá em cima, né? Eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, porque isso aí não era a prioridade da minha vida, era uma coisa que eu acreditava e tive coragem de colocar meu nome, não me arrependo em relação a isso. Eu acho que foi num momento que foi necessário essa mexida na política, e eu falo assim, que eu acabei de alguma forma contribuindo, né, para, né, que a Carla Machado se renunciasse e fosse, né, candidata a deputada e eleita deputada, a Carla Capucci pudesse assumir o mandato, né, o próprio Alain hoje ser o presidente da Câmara, e hoje eu vejo assim, uma população, né, muito mais satisfeita, né, com o governo municipal, em relação às obras, em relação às várias questões que avançaram depois de todo esse movimento. Aí eis a dúvida, alguém pergunta, será que se você não tivesse lançado, será que teria acontecido isso tudo? Será que aconteceu porque você se lançou? Então, são perguntas que eu não tenho como responder. Eu só não sou aquele cara apegado ao poder, isso não era uma coisa que subiu à minha cabeça, não. Simplesmente eu vi que um momento precisava, né, e eu tive essa coragem, tive apoio do meu grupo, né, da minha família, e também tive sabedoria e humildade para também voltar no momento que nós achamos que seria importante a gente recuar e reconstruir, né, um novo mandato, né, de vereador e mais participativo, ajudar a construir, né, projetos que a gente imagina que seja importante para São João da Barra. Mas de forma direta agora, vou insistir na pergunta, esse movimento lá em cima inviabilizou de alguma forma as suas pretensões? Esse movimento, quando você lança uma candidatura, uma pré-candidatura, né, um movimento, você fica muito ansioso. Às vezes o momento, né, de chegar a um apoio, de definir questão partidária, definir os pré-candidatos, talvez esse momento seria mais à frente um pouco.
e eu achei que isso poderia ser lá no início, né? Então, realmente, como eu, de repente, não entendi esse time, eu me desgastei antes do tempo, né? E realmente pode ter influenciado esse distanciamento com Bacelar, e não só por conta, né, da ex-prefeita, mas, assim, conversando com vários amigos, o Igor Porto de São Fidélis e outros amigos que a gente participou junto da campanha, a mesma coisa, a distanciamento com Bacelar é a mesma coisa que acontecia com eles também, e não tinha a Carla Machado no jogo. Então, assim, é uma coisa dele, o tempo dele, né, como presidente, e o meu tempo ansioso aqui, tentando reunir pré-candidatos para tentar avançar em relação a isso. Você citou essa questão, né, de não ser a Carla Machado e de ser o tempo do Rodrigo. O Rodrigo, que hoje é presidente da Alerj, já foi secretário de governo também do Estado e é presidente do União Brasil. Qual é a sua relação hoje com o Rodrigo? Porque se esperava que você fosse para a União, mas a União também é o partido da prefeita Carla Capucci, né? Existe ainda uma relação entre você e o deputado? Existe uma boa relação, não é uma relação de a gente estar junto, né, toda semana, todo mês, mas uma boa relação. Em nenhum momento essa relação ficou abalada. Ficou assim um distanciamento, né? E às vezes a gente tem que ter maturidade para entender os movimentos, né? Naquele momento eu não entendi muito aquele movimento. Rodrigo com Carla Machado e era uma situação que eu não conseguia um contato, né, mais rápido, demorava, marcava, demorava e tudo, e eu acabei não tendo um retorno dele em relação a isso. Mas em nenhum momento eu não fui falar dele, acredito que ele também não foi falar de mim. A gente tem uma boa relação e eu conto sim com o apoio dele. Tenho certeza que ele, né, é grato pelo apoio que São João da Barra deu, né, com o meu apoio e mais alguns amigos. Foram 2.600 votos em São João da Barra, né? Rodrigo foi bem representado lá pelo nosso grupo político, né, num momento complicado, onde o Bruno Dauari candidato, a Carla Machado candidata, momento complicado se tirar o voto para deputado estadual do município, né? Então eu tenho certeza da gratidão dele. Hoje a gente tem um bom contato, né? Temos vários amigos em comum também, né? E isso também me deixa muito à vontade no grupo, apesar de não estar direto com ele sempre, mas tem os amigos que a gente acaba passando as demandas, né? Falando como que está o cenário político. Então eu sou muito grato, inclusive, a muitas pessoas do grupo político dele lá. Para concluir essa pauta, mas esperava-se você na União. Você também tinha a esperança de ir para a União Brasil? E o Solidariedade também, a gente fala assim, União. O Rodrigo tem uma boa relação com Solidariedade, inclusive ele foi do partido, tem uma boa relação com o Áureo, citou isso nominalmente na posse dele como presidente do União Brasil. Essa construção partidária passou também por esse apoio que você deu a ele? Você esperava ir para a União? Como que você passou esse período? União seria um partido de minha preferência, né, em relação a esse pleito, mas quando eu conversei com a prefeita Carla Capucci, né, eu falei para ela que eu traria para o grupo o menor transtorno possível em relação à minha chegada. Eu entendo que a gente estava em um outro caminho, entendo também que alguns candidatos, algumas outras pessoas ficaram assim meio, né, o Eliso chegando agora e tudo, estava lá na oposição, né, às vezes não entendia esse lá, então eu falei, o mínimo possível de transtorno, né, eu vou trazer, né, nessa conjuntura. E ela tinha me passado que alguns vereadores já tinham pedido para estar no partido dela, e aí independente se seria União Brasil, seria outro partido. Então, para mim, sem problema, a gente precisava de uma nominata, precisava de um partido, né, que se identificasse, né, com as nossas ideias. E aí eu acho que o Solidariedade veio a calhar bem ali, uma nominata legal, com os amigos lá, com o Cacá, com um vereador, o ex-vereador também, Eziel, o vereador Fábio Pedra, e vários outros amigos, né? O filho de Lolô, o Léo de Lolô. Então são vários amigos, o partido ficou legal, gostei da composição, e agora a gente trabalhar, né, para poder a gente estar junto aí mais um mandato. Por falar nessas composições e mandatos, os governistas que eu ouvi projetam 3 cadeiras ali no Solidariedade, 4 na União, 3 na Federação, 1 no PSD, 11 das 13. Qual é a sua visão? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Eu também vejo nesse caminho. Eu acho que realmente a União Brasil ficou muito forte lá com a prefeita, com 3 vereadores.
três vereadores que estão bem, né, politicamente, né, vejo o nosso partido também, né, bem, né, são vereadores, né, que estão assim no mesmo patamar. Eu vejo também, né, que o PT ficou bem fortalecido, né, com as mulheres de bastante voto lá, né, são várias mulheres, e com essa composição do PT eu vejo aumentar a proporção, né, o número de mulheres eleitas vereadoras, né, na próxima legislatura, né, e eu acho que é mais ou menos isso que estão planejando em relação a isso. E ainda faltam duas cadeiras, né, que aí vai, né, fazer um movimento depois da contagem. Acredito que possa ter na oposição algumas, ou pode voltar alguma também para o grupo governista. Eu acho que tudo pode acontecer, e mais na frente a gente vai conseguir ter uma visão melhor em relação a isso. O PL, partido que você já fez parte, inclusive, o PL e o Novo projetam 3 cadeiras cada uma. Eu falei, mas aí eu conto no FEST, né? O número de cadeiras passou de 9 para 13, não passou de 9 para 17, né? É verdade, é verdade. Política, né, é matemática, não tem assim como você imaginar, né? É matemática. Mas é muito provável que essas duas possam se dividir ali, as duas cadeiras possam se dividir na oposição. Porém, mais na frente a gente vai ter uma definição melhor, né? Como que ouvir os cientistas políticos de São João da Barra, né? São muitos amigos, né? Vamos fazer as composições e a gente tira nossas conclusões. Elísio, falando desse aumento do número de cadeiras, né? Isso foi votado sob a sua presidência, logo no comecinho da gestão, dessa legislatura, melhor dizendo, mas da sua gestão como presidente. E era um assunto que eu, enquanto repórter, já discutia com vocês, vereadores, desde 2016, essa possibilidade de ampliação do número de cadeiras. Hoje, já às vésperas da eleição, você acha que foi um movimento acertado? Tinha que ser 13 mesmo, porque tinha gente que defendia que era 11. O que esperar da próxima legislatura já na Casa Nova? 13 e 11, né, mudaria pouca coisa, mas assim, eu vejo que 9 já não cabia mais no município, né, em pleno crescimento. A gente construímos uma Câmara, né, totalmente já preparada para 13 vereadores, né, 13 gabinetes prontos, esperando os 13 vereadores. E também eu sempre falo que, tirando essa questão política, que eu vejo que o objetivo foi, de repente, colocar em prática uma visão que eu tinha quando ainda era suplente, não, né, de 2008 a 2012, hoje acaba me favorecendo e favorecendo tantos outros amigos. Você imagine só, se hoje tivéssemos 9 vereadores, seriam 10 candidatos, 6 homens e 4 mulheres. Então, e ainda o coeficiente passaria de 4.000 votos. Então teria uma dificuldade imensa de você montar ali, né, os partidos, e também não daria chance a vários pré-candidatos que tenham interesse, tem pessoas boas também pleiteando uma vaga no Legislativo, além, né, das emendas impositivas, né, que 3% dividido para os vereadores, se aumenta o número de cadeira, aumenta a representatividade nos distritos. São mais vereadores colocando as suas emendas nos distritos, e os distritos serão todos bem representados com isso. Então, assim, foi nesse sentido que resolvemos avançar em relação às 9. E lá atrás, nem sabíamos também que iria mudar essa regra de proibir a coligação, né? Então, acabou ajudando, e acabou me ajudando também, que hoje também pré-candidato a vereador, né, de uma certa forma, baixa o coeficiente, aumenta o número de candidatos e dá mais possibilidades. No meu entender, foi um movimento muito acertado. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, mas alguns assuntos a gente precisa falar ainda. Um deles é a composição da chapa da prefeita Carla Capucci. Inclusive, estou esperando aqui a gente agendar uma entrevista ainda como pré-candidata. Lá na frente, como candidata, certamente entrevistarei a prefeita Carla Capucci, mas gostaria ainda desse período de pré-campanha. O convite fica aqui, mais uma vez feito agora ao vivo, digamos assim, né? Já foi feito outras vezes. Mas a prefeita, eu espero que ela venha aqui, espero inclusive que ela revele aqui o seu vice. Mas tudo indica que o vice é o vereador Chico da Quixaba. Chico foi o nome preterido por vocês, seria o presidente da Câmara, vocês montaram um movimento, tiraram ele da presidência, colocaram o Alan. Como que você analisa esse movimento de presidente preterido a possível vice da candidatura que você vai apoiar? O Chico é um político experiente, né? Muitos anos
né, tem experiência de vereador, já de vice-prefeito, né, já foi vice-prefeito, então não seria um cargo novo, né, ele já foi vice-prefeito do município de São João da Barra, né, um momento, né, naquele momento lá, pelas questões políticas e várias outras questões, o Chico não foi presidente, e hoje a Câmara, no modo geral, torce, né, Chico vice-prefeito. Até porque a gente entende que o Chico já tem uma grande experiência e também sempre foi o sonho dos vereadores, né, que a Câmara fosse prestigiada de sair um vice da Câmara Municipal. Porque lá atrás aconteceu, né, com Alexandre Rosa, né, mas era sempre esse objetivo. Porque já se aumenta as vagas para 13, são 4 vagas. Se sai mais um vice da Câmara, são 5 vagas novas na Câmara Municipal. Então, esse sempre foi o objetivo da Câmara, pensando não só nessa questão pela experiência de Chico, mas também, né, abrir um espaço. Na verdade, os vereadores estão pensando nele também e abrir mais uma vaga, dar uma renovada na Câmara. Então, esse foi o objetivo. Elias, para a gente concluir o bate-papo, como eu citei aqui, você foi presidente do biênio 21-22, um momento delicado, de pandemia, mas com alguns avanços importantes. Citei aqui a questão do aumento do número de cadeiras, você citou emendas impositivas e você também deu pontapé inicial lá na obra da Câmara. O que você mais se orgulha, então, dessa presidência? Dá para fazer um combo ou dá para especificar qual é? O meu orgulho ali é dos 2 anos de gestão. Infelizmente, eu tive a oportunidade de ser presidente apenas 2 anos, né, mas eu tenho certeza, né, que eu fiz uma boa gestão, a gente avançou muito, né, a dinâmica da Câmara Municipal, né, em várias questões. Foram 2 anos de muito trabalho, né, e também de prioridades. Quando eu resolvo construir o prédio da Câmara e sabendo que só tem 2 anos, né, para poder construir, você entende que você escolheu aquilo ali e tem que abrir mão de outras questões. Então foram 2 anos, né, muito apertados na Câmara em relação ao financeiro. Eu fui avisado disso através da nossa equipe, né, mas eu fiz uma escolha. Eu falei, eu quero deixar um legado, eu não quero ficar 2 anos presidente e sair como se não estivesse passado pela presidência da Câmara. Então fiz uma escolha, né, sou muito grato, até o Vitor, que foi meu diretor, e toda a equipe da Câmara, né, que a gente fez um ano de 2022 muito ajustado, um ano que tivemos que fazer vários cortes para deixar, né, as contas equilibradas e ainda deixar em caixa 1.700.000 para o Alan terminar de fazer os pagamentos e terminar a obra da Câmara. Então, isso foi fundamental, ter essa escolha e ter uma equipe que pudesse levar o orçamento até o final para não faltar dinheiro e também, né, cumprir todos os compromissos. E aí hoje, quando eu passo lá, né, a gente deixou já bem adiantado, né, o prédio estrutural, tudo pronto, e agora a Alan está equipando, né, está preparando o jardim, tudo aquilo ali. Isso é de muito orgulho, né, porque vou passar, meu filho vai passar, né, a população vai ver, alguém teve coragem de dar o pontapé inicial, de iniciar essa Câmara, e essa Câmara, daqui a uns anos, eu já não vou estar mais na política, vereadores que estão lá já não estarão mais, mas ali é para as próximas gerações, daqui a 30, 40, 50 anos, porque é um prédio totalmente acessível, sustentável, já pensando em ser um prédio, né, que possa estar várias gerações à frente, e com possibilidade de ampliação no caso de se aumentar futuramente mais vereadores. Então, motivo de muito orgulho. Orgulho também em relação à escola legislativa que criamos, né, onde capacitamos vereadores, capacitamos servidores da Câmara, capacitamos servidores do município de São João da Barra, com vários cursos, né, que fez os vereadores de fato entender o que é o PPA, o que é a LOA, o que é a LDO, como você trabalhar, como você emendar. Então isso foi muito importante. Eu falo que eu não poderia procurar capacitação só para mim, presidente. Eu teria que capacitar todos os nossos vereadores, todos os servidores. Então, esse é motivo de muito orgulho, né? Algumas pessoas até falavam, pô, você vai capacitar os seus concorrentes. Naquele momento, ninguém é concorrente. Naquele momento, eu era o presidente, né, que queria ver uma Câmara
atuante, uma Câmara que dá voz à população. Passamos pela pandemia, né? Temos voz a todas as classes que nos procuraram, né? Ambulantes, servidores, comerciantes, todos que nos procuraram tiveram voz, né? Também um ponto importante também que passou, que foi muito debatido, né? Criou-se muita expectativa, foi em relação ao desmembramento das secretarias, né, de cultura e a Secretaria de Esportes. Em nenhum momento falamos que a gente não ia aprovar, mas, no meu entender, eu acho que fizemos a coisa certa em relação a fazer uma audiência pública, trazer para perto, né, os fazedores de cultura, trazer para perto os esportistas do nosso município, a classe interessada, entender o que você espera de uma secretaria, e aí colocar no papel, trazer a prefeita no plenário e ela se comprometer que a gente aprovando o desmembramento, que ela ia fazer de acordo com a vontade de quem, né, tinha o interesse. Então, são coisas que ficam marcadas, né, numa gestão, e eu acho que a gente foi muito feliz nesse momento. Tivemos o apoio dos vereadores também, tivemos uma boa equipe, né? Então, assim, deu tudo certo. Eu vejo que deu tudo certo para a gente. Tá certo, Elias. Queria mais uma vez agradecer a você pela participação e deixar um convite aberto já para outras oportunidades. Eu te agradeço, né? E só tenho a te parabenizar também pelo seu programa. Hoje eu até falei com um amigo, eu vou lá no podcast do Arnaldo, lá no Manchete. Aí ele falou, pô, aquele cara é bem parcial. Eu falei, ele é muito profissional. Então, assim, pessoas que não é do meio político, né? Mas que acompanham e apreciam o seu trabalho. Então, parabenizar e sempre à disposição. Se precisar voltar, estarei aqui para a gente falar um pouco de São João da Barra. Obrigado, vereador, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.